nosso projeto, o Campus Virtual, é um sistema acadêmico pensado para melhorar o aproveitamento do ensino fora das salas de aula. O principal problema que a gente observou nos sistemas acadêmicos atuais é a baixa adesão por parte da comunidade acadêmica, seja por causa das interfaces complexas, falta de funcionalidades ou funcionalidades mal implementadas, a instabilidade durante alto fluxo de usuários. Então, pensando nisso, o nosso escopo gira em torno de criar um ambiente útil para os 3 principais tipos de usuários no meio acadêmico: professores, gestores e alunos. Além disso, a comunicação é muito levada em consideração, seja para tirar dúvidas com professores em fóruns ou para contestar notas ou faltas, caso seja necessário. E a acessibilidade também é um dos elementos essenciais para o sistema, para que ele possa ser usado por qualquer pessoa, independente de quaisquer limitações. Partindo para a parte de atores e casos de uso. O sistema conta com 4 atores. O usuário genérico representa o que é comum a todos: autenticação com credencial institucional, recuperação de senha, gestão de perfil e as preferências de acessibilidade, tema claro e escuro e ajustes de fonte de senha 400. O aluno, que envia atividades, consulta notas e frequência, abre contestações com o protocolo, baixa materiais, participa de fóruns, tira dúvidas e mensagens privadas, solicita prova substitutiva. O professor gerencia disciplinas, atividades e provas, compartilha materiais, lança e edita notas com salvamento contínuo, registra a frequência e responde dúvidas. E o gestor, que acompanha alertas de risco acadêmico, gera relatórios, monitora o lançamento de notas e julga contestações e gerencia os perfis. Esses papéis não são só conceituais. No código eles viram um enum, aluno, professor e gestor. E a autorização acontece tanto como no back-end como Spring Security, quanto no front-end através de um componente RoleGate que mostra cada funcionalidade só para quem tem a devida permissão. Agora indo para a parte do diagrama de classes. Este é o nosso modelo de domínio. No centro está o usuário, que se conecta às disciplinas através da matrícula. Cada disciplina contém atividades, disponibiliza materiais e tem fóruns. A partir de uma atividade, o aluno faz uma submissão e recebe uma nota. Temos ainda a frequência, as contestações, que podem ser de nota ou de falta, a prova substitutiva e a comunicação em fórum, tópico e mensagem. 2 pontos transversais importantes: o arquivo, que centraliza o conteúdo binário guardado como LOP e é referenciado tanto por submissões quanto por materiais. E o log auditoria, que registra automaticamente as alterações em dados sensíveis. Todas as entidades usam o identificador UUID. Saindo um pouco da parte conceitual, vamos entender realmente como o nosso código foi implementamos essas classes de verdade. Vamos começar pela base de tudo, né? A nossa classe Base Entity. Ela é uma Mapper Superclass, ou seja, todas as nossas entidades herdam dela. Aqui está o ID e o UID gerado pela aplicação e os carimbos criado em e atualizado em, preenchidos automaticamente pela auditoria do JPA. Repare que os métodos echoes e hashcode já tratam procs do Hibernate. É o jeito certo de comparar entidades. Aqui nós temos a nossa entidade usuário. Ela é uma extensão da Base Agent, ou seja, ela já herda o ID e a auditoria. E ela ainda está implementando essa User Details que integra direto ao Spring Security. Aí temos aqui alguns atributos como nome, e-mail, senha, CPF, matrícula e role, que nós, como vimos anteriormente, é um menu. Aqui temos um exemplo de composição, veja bem, com a anotação embedded. As preferências de acessibilidade, ou seja, tema, tamanho de fonte, som, ficam embutidas no próprio usuário. Partindo para a parte de relacionamentos, aqui temos os relacionamentos mais claros do sistema, né? Na entidade notas, nós temos aqui a presença de 2 many to one, ou seja, uma nota pertence a uma atividade e uma a um usuário. No caso o aluno. Note também esse unique contracted, que esse decorator, que com isso nós garantimos que no máximo uma nota por aluno em atividade. Então o lançamento contínuo atualiza sempre o mesmo registro. E esse, como vocês podem ver, este fetch igual a lazy
fat igual a lazy, ele evita a gente carregar dados desnecessários. Resumidamente, o modelo do código é heranças com o base entity, a composição com o embedded e a associação com o main to code, mapeando exatamente o que foi mostrado nos diagramas anteriormente. Sobre o problema e o escopo do campus virtual, o campus virtual nasce de um problema real. O sistema acadêmico legado da faculdade tem baixa adesão, interface complexa, falta de funcionalidades e instabilidade quando muita gente usa ao mesmo tempo, principalmente em época de prova. Nossa proposta é um ambiente único que atende alunos, professores e gestores, cobrindo gestão de usuários, disciplinas, atividades e provas online, lançamento e contestação de notas, frequência, fóruns e mensagens, compartilhamento de materiais, provas substitutivas e painel de gestão. Tudo com um forte foco em acessibilidade, seguindo o padrão WCAG 2.1AA. Vale destacar que essa entrega é uma prova de conceito. Então, algumas decisões foram simplificadas de propósito, por exemplo, guardar os arquivos no próprio banco de dados e as notificações em tempo real ficarem como trabalho para o futuro. Tudo isso está registrado no nosso documento de arquitetura. Tecnicamente, é uma arquitetura cliente-servidor desacoplada, um front-end em Next.js e um back-end em Java com Spring Boot, expondo um API REST com um banco de dados PostgreSQL, cada lado em seu próprio repositório. Sobre persistência, usamos o PostgreSQL com Spring Data JPA. Neste arquivo ficam a conexão com o banco, o pool de conexões e um detalhe importante, o DDL Auto está em Validate. O Hibernate não cria nenhuma tabela, ele só vai validar. Quem controla o esquema é o Flyway. Aqui embaixo também tem o limite de 20 MB por arquivo de upload, limite upload, né? Esse aqui é o script do Flyway, o esquema real do banco de dados, com as tabelas, as chaves e as restrições. É ele que roda quando a aplicação realmente sobe. O acesso aos dados é feito por repositórios. Olha só como é enxuto aqui a interface do Nota Repositório, que também estende o JPA Repositório. Eu só declaro os métodos. Por exemplo, aqui nesse método, só chamo ele e a Spring gera automaticamente a consulta a partir do nome. Não precisa escrever SQL embaixo. E o destaque da nossa POC, a persistência de arquivos, em vez de salvar no disk no nosso provedor de hospedagem efêmero, guardamos o conteúdo como blob, um bitcha, dentro do próprio PostgreSQL, na entidade arquivo. Essa foi uma decisão arquitetorial consciente, registrada como ATR-003. Toda auditoria de alterações e de soft delete, que mantém as itens excluídos recuperáveis por 7 dias, também vivem nessa camada aqui. Para os testes, utilizamos o JUnit 5 e o Mockito. O mais representativo é o arquivo Service Test, que valida a regra de negócio do envio de atividades. São 3 cenários principais. O primeiro garante que um arquivo com formato errado, um .exe nesse caso, é rejeitado com business exception. O segundo rejeita um arquivo acima de 20 MB. E o terceiro valida que o PDF válido é aceito e salvo com o nome e tipos corretos. Repare no mock do repositório e no assert rows validando a exceção esperada. Temos também o row test, que verifica os papéis de acesso, o teste dos nossos envelopes de resposta da API. E aqui podemos ver o mvnw test rodando. Aí tudo passando. Agora a execução das principais funcionalidades. Como a arquitetura é desacoplada, somos dois lados separados, o back-end com Spring Boot Run e o front-end Next.js com npm run dev. A conexão entre eles passa por esse cliente de API. Ele aponta o URL do back-end e injeta o token JWT no cabeçalho Authorization a cada requisição. É o ponto exato onde o front-end e o back-end se comunicam por REST e JSON. Mas e na prática, como é que é? Aqui podemos ver a tela de login. Estamos logando como professor, é só pegar os dados aqui que são no banco de dados, a senha. Aqui, como pode ver, a tela base, o painel base do professor tem. Vamos entrar numa disciplina aqui, por exemplo. Programação orientada a objetos. Nessa disciplina aqui, vamos fingir que a gente quer lançar as notas de algum aluno.
A gente vem aqui em lançar notas. Lançar não, agora a gente vai alterar, porque elas já foram lançadas nesse caso. Aqui o Noah Manuel, que ele foi lançado com 6,5. Vamos supor que uma próxima revisão da prova dele, ele solicitou. A gente viu que foi mal corrigido. Na verdade, deveria ter sido 7,2. Pronto, aqui foi salva essa nota. Publicou. Aí, salvou. Aqui já aconteceu coisas importantes nos bastidores. Essa alteração foi registrada na trilha de auditoria automaticamente. Vamos entrar de aluno agora para poder ver essa mudança. Já deixei separar os dados aqui para não ter que correr atrás. Pronto, aqui na minha área de notas aqui já vai aparecer a média das que foi mandado. E esse aqui é o fluxo completo, passando pelo front-end, pela API REST e pelo banco de dados. Sou o Matheus Augusto e eu estou aqui para mostrar a documentação do nosso software. Ele foi documentado utilizando a ferramenta Swagger, que gera automaticamente essa interface com todos os endpoints do nosso projeto. Aqui ela está separada em módulos, como você pode observar: atividades de apoio, auditoria, autenticação, contestações, disciplinas, fóruns, frequências, gestão e analíticas, materiais e matrículas, mensagens privadas, notas, provas substitutivas, recomendações, submissões, usuários. E o interessante de utilizar essa ferramenta é que ela pode ser utilizada também para testar requisições. Por exemplo, eu posso muito bem vir aqui em autenticação e cadastrar um novo usuário. Aqui, posso utilizar esses dados padrões e executar. Aqui, a minha response foi 201, usuário cadastrado. Se eu vier agora no endpoint de login e preencher com os dados do usuário que eu acabei de cadastrar, executar, 200, o nosso token é retornado. E com isso, nós podemos nos autenticar. E agora nós temos acesso aos campos autenticados. Por exemplo, se eu for na parte de usuários e utilizar este endpoint, que é o /me, que ele usa somente o nosso token, ele retorna todos os dados do usuário. E esse foi o campus virtual, do problema legado até o sistema funcionando, com foco em acessibilidade e em boas práticas de arquitetura. Obrigado a todos pela atenção.